Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. A Sura de Al-Qadr. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, fizemo-lo descer na noite de Al-Qadr. E o que te faz inteirar-te do que é a noite de Al-Qadr? A noite de Al-Qadr é melhor que 1000 meses. Nela descem os anjos e o Espírito, com a permissão de seu Senhor, encarregados de toda a ordem. Paz é ela, até o nascer da aurora. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos dar continuidade então às nossas aulas semanais aqui na Liga da Juventude Islâmica Mesquita do Paris. E agora com o programa Conheço o Islã, Deus sabe mais. Estávamos falando sobre revelação. Aisha dizia, isso só aconteceu com Aisha. Estávamos numa noite fria, eu e o mensageiro de Deus embaixo da mesma coberta. E o mensageiro de Deus suando, tremendo. O Alcorão estava sendo revelado. Allahu Akbar. O Alcorão, as palavras de sua avó é revelada. Aisha dizia, e sentia esse orgulho, um direito de se orgulhar. Eu fui a única mulher, ela dizia, que o Alcorão foi revelado embaixo da minha coberta. Allahu Akbar. Fui a única mulher que o Alcorão foi revelado embaixo da minha coberta. Então a forma que o profeta recebia a revelação do Alcorão era assim. Ou às vezes no sonho ele acordava e dizia, Deus disse isto. E era o Alcorão. Ou às vezes aparecia um homem, em Medina aparecia um homem idêntico com um companheiro chamado Dihya al-Kalbi. Era o mais belo árabe. Dihya. Tanto é que as pessoas achavam que... Mas quando viam ele, só o profeta sabia, é o anjo Gabriel, não é o Dihya. E ditava. Ele não era um companheiro, mas o anjo Gabriel vinha na figura dele. Que moral, hein? O anjo Gabriel vinha na figura dele. Só o profeta sabia se era o Dihya ou era o anjo. Imagina, o anjo vem nessa figura para a pessoa. Allahu Akbar. Fantástico. Então são dessas formas que o anjo Gabriel revelava o Corão a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dessas formas. Ou do sonho, ou estava caminhando, ou em viagem, ou deitado,
sentado e vinha a inspiração. Outro hadith disse que vimos o mensageiro de Deus sentado, baixou a cabeça e escutamos dawi kadawi nahl, como fosse aquele zumbido das abelhas. Zzz, era o profeta lendo o Corão, ou o Corão sendo revelado. E aquilo caía em forma no ouvido do profeta de Deus e ficava no seu coração, ele ditava: Deus disse isso, disse aquilo. Bom, vocês podem pegar lá o Corão, eu não sei, peguem o Corão, confirem. Surata número 75, versículo 16. Lê para nós, Magido, por favor. Movimentes com ele tua língua para te apressares a recitar. Espera aí, o Corão descia, o profeta queria, porque uma das formas de memorizar é tu ficar repetindo. Então via o Corão, o profeta ficava repetindo para não esquecer. E às vezes falava rápido, a ponto de Deus dizer, revelou um versículo para o profeta: não fique apressando a tua língua, achando que tu vai esquecer. Deus disse: Muhammad, não precisa ler rápido achando que tu vai esquecer. Muhammad, não precisa ler rapidamente. É como se Deus disse, o significado é: ó Muhammad, não se preocupe em ler rapidamente, achando que isso tu vai decorar. Somos nós que vamos juntar ele ao Corão no teu coração. Allahu Akbar. Próximo versículo, lê. Quando oremos, segue sua leitura. Ou seja, quando a gente ler, segue a tua leitura. Se tira disto uma regra geral para aprender ao Corão. Nós sabemos que nós só falamos aquilo que escutamos. Só falamos aquilo que escutamos. Tem pessoas que você está ensinando ao Corão, lê comigo, Bismi, ele quer ler ao mesmo tempo. Está errado. Primeiro escuta, depois repete. É isso que Deus está dizendo. O anjo Gabriel estava falando, o profeta Muhammad lendo ao mesmo tempo, rápido para não esquecer. Deus disse: não se preocupa, Muhammad, somos nós que fizemos descer ao Corão e seremos nós que iremos juntá-lo em teu coração. Quando terminar a leitura, o anjo terminar a leitura, lê. Agora vocês abrem outra surata, a surata número 87, versículo 6. O que diz aí, Magido? Nós fartemos ler, e de nada te esquecerás. Deus disse: só repete que nós vamos fazer, tu não esquecer jamais. Primeiro profeta que tinha preocupação: eu vou ler para decorar, para não esquecer, repetir. Melik Yawmiddin, Melik Yawmiddin, Melik Yawmiddin. Não. Nós vamos fazer o Corão no teu coração. Quando ele ler, onde Gabriel recitar, só repita. Nesse versículo diz o quê? Sanuqri'uka fala tansa. Nós vamos fazer tu ler e tu não vai esquecer jamais. Então o Corão foi gravado no coração do profeta Muhammad assim. O anjo Gabriel revelou o Corão dessa forma. Vamos passar para outro assunto. É isso que eu queria falar momentaneamente por a revelação, que é como o Corão desceu. A palavra em árabe, nazala, significa desceu. Nazala significa desceu. E desceu é de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Espera aí. Se a revelação é igual desceu ao Corão, vamos dizer assim, desceu a revelação, desceu fisicamente? A Ju bate a cabeça e diz que não. O que impede de ter descido fisicamente a revelação? Nada. O que impede fisicamente o anjo Gabriel descer lá do 7º céu? Nada impede. Esse descer é fisicamente. O anjo Gabriel junto com a revelação.
Por quê? Se você dizer, Deus está em todo lugar, por que no Alcorão fala a palavra desceu? Deus não está em todo lugar, como as pessoas dizem? A força de expressão, ela tem sentido se ela segue o significado que existe. Desceu é de cima para baixo. E não há nada que impeça. Se Deus diz que existe o anjo Gabriel, o que impede ele de ser literalmente? Né? Então o anjo Gabriel desceu do 7º céu. Isto literalmente. Como desceu? Não sabemos. Mas sabemos que desceu. Junto com a revelação, com o Corão, ao profeta Muhammad. O Alcorão desceu. A recitação. Não estou falando do livro. Que na aula passada falamos, não foi o livro que desceu assim encadernado. Foi o anjo Gabriel com a leitura. Leu Muhammad, então desceu dessa forma. Nós fizemos descer o Alcorão na noite do decreto. E fizemos descer sobre ti o livro. Fizemos descer para ti o livro. Então desceu físico e também o sentido. Tanto é que nós estamos trabalhando, chega assim, ó, veio uma ordem lá de cima. E o patrão, teu chefe, teu gerente está aqui no lado. Não está lá em cima. Então tem um sentido e tem outro sentido também. É válido os dois sentidos e um não impede o outro. Tá? Conheça o Islã. Há 14 séculos, Deus mandou para a humanidade o Alcorão como um livro de diretrizes. Ele enviou um chamado às pessoas para serem guiadas pela verdade ao ouvir esse livro. Desde o dia da sua revelação ao dia da ressurreição, seu último livro divino continua sendo o guia da humanidade. O estilo do Alcorão e a sabedoria superior contida nele definitivamente são evidências de que é a palavra de Deus. Além disso, o Alcorão tem vários atributos miraculosos que provam que é de fato uma revelação de Deus. Um desses atributos é o fato de que várias verdades científicas que só conseguimos descobrir com a tecnologia do século XX já estavam escritas no Alcorão há 1400 anos. É claro que o Alcorão não é um livro científico. No entanto, muitos fatos científicos que são expressos de uma forma extremamente peculiar em seus versos só foram descobertos com a tecnologia do século XX. Esses fatos não poderiam ser conhecidos na época da revelação do Alcorão, e isso é uma prova ainda maior de que o Alcorão é a palavra de Deus. Para entender as questões científicas do Alcorão, primeiro precisamos dar uma olhada no nível da ciência da época em que o livro sagrado foi revelado. No século VII, quando o Alcorão foi revelado, a sociedade árabe tinha muitas superstições e crenças sólidas, onde questões científicas eram endereçadas. Com a falta da tecnologia para observar o universo e a natureza, os árabes de antigamente acreditavam em lendas herdadas de gerações anteriores. Eles supunham, por exemplo, que as montanhas eram responsáveis por suportar o céu. Eles acreditavam que o mundo era plano e que existiam montanhas altas nas duas extremidades. Acreditava-se que essas montanhas eram pilares que sustentavam o céu acima de nós. No entanto,
Todas as crenças supersticiosas da sociedade árabe foram eliminadas com o Alcorão. O verso "Foi Deus quem erigiu os céus sem colunas aparentes", por exemplo, invalidou a crença que o céu é sustentado pelas montanhas. Em muitas outras questões, fatos importantes foram revelados na época quando ninguém poderia sabê-los. O Alcorão, que foi revelado na época quando as pessoas sabiam muito pouco sobre astronomia, física ou biologia, contém fatores essenciais sobre uma variedade de assuntos, como a criação do universo, a criação do ser humano, a estrutura da atmosfera e os equilíbrios delicados que tornam a vida na Terra possível. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Imagina uma pessoa que é muito rica e ele não pode comer, está doente. Uma pessoa que está com medo, a pessoa com medo, ele não consegue fazer nada, ele só fica escondendo, não sei o que, fica para lá, para cá, ele não vai ter prazer de nada. Quem tem sustento daquele dia, aí você é igual àquela pessoa que tem o dono do mundo inteiro. Então, a saúde é um fator muito importante. Você está com saúde, aproveita a sua saúde para sempre fazer as boas ações. A terceira coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam, a quarta coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou, depois do marad, o que? Al-haram. Al-haram, o que é o haram? A beleza. Fica idosa, fica velho, né? Está jovem agora, você está esperando, não? Inshallah, vou começar a rezar na terceira idade, inshallah, quando fico. Aí vou fazer o hajj, eu vou voltar uma pessoa certa, vou fazer tudo. Depois, na cadeira da roda. Olha como agora estou jovem, tenho que aproveitar a minha juventude. Claro, tem que aproveitar, mas de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Então, você aproveita a sua juventude para fazer essas boas ações. Porque quando você fica uma pessoa idosa, você não consegue nem se levantar. Você precisa da ajuda das outras pessoas. Hoje você pega seu carro, vem para a mesquita, reza, volta. Você pode sair para ajudar, leva cesta básica para seus irmãos aqui que passam necessidade. Você tem força para fazer, para planejar, tem essa força. Então não deixa, depois. Deixa só essa juventude, esses momentos só para ter o prazer passageiro, uma coisa que não tem nenhum retorno benéfico para a vida dele, para a religião dele, para a sociedade dele. Uma coisa do Satanás mesmo. Então não espera, aproveita a sua juventude. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam citou, então você está esperando o quê? Pobreza ou riqueza desviadora, que desvia você, ou uma doença, ou uma envelheza que deixa você velho, ou a morte depois. Vai ver o que então? Vai esperar o quê? Vai esperar a morte chegar? A morte chega sem autorização, sem saber, sem ninguém. Mesmo que você está ocupado, você tem muitos projetos, a morte não conhece todas essas coisas. Vem o dia, tem que se preparar, porque a data é desconhecida. Tem que se preparar para esse dia, para essa data. Então, não espera a morte. Muitas pessoas, ele não faz o hajj, não faz o jejum, não faz orações, aí
os filhos depois eles querem fazer para ele. Porque você vai, quem sabe que você vai ter filho para fazer para você essas coisas, fazer o hajj, fazer não sei o quê. Por que você não faz? Não, depois da morte eu vou fazer doação, mas faça agora. Não depois da minha morte, porque faça agora, aproveita a sua vida antes da sua morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou a sexta coisa. A gente falou 7 coisas, né? Tomais a iniciativa de fazer o bem antes de 7 coisas. A sexta, o Dajjal, que é o pior ausente que a gente está esperando. O Dajjal, o falso Messias, que ele vai vir também como tentação, como um desvio para os muçulmanos, para os seres humanos. Então vai esperar o Dajjal aparecer. Então fala para mim, o que você está esperando? Isso que o profeta quer dizer. Vai esperar o Dajjal, um dos grandes sinais do dia do juízo final. Então, quando o Dajjal vem, o falso Messias vem, então um grande sinal que o dia do juízo está próximo. Nós vamos, inshallah, falar sobre muito sobre esses sinais do dia do juízo final, inshallah, no futuro. Aí, a última coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou, que o dia do juízo, você está esperando o quê? Você já passou em todas essas coisas, está esperando o dia do juízo final para você fazer as coisas? Então, olha como o profeta sallallahu alaihi wasallam está falando para você, você talvez, cada vez você está consumindo a sua vida. Então você não deixa as coisas para amanhã, não deixa as coisas para o futuro, que o que tem que ser feito ou deveria ser feito hoje, então faça agora, faça hoje, não deixa, tira na sua vida a palavra saufa, que eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou rezar, eu vou me arrepender, eu vou tudo no futuro, e você não tem controle desse futuro, talvez esse futuro que você está planejando não chega. Um sheikh me contou uma história que ele encontrou com um rapaz, ele falou, juro que essa história nunca esqueço. Uma pessoa rezou o Zuhr, aí encontrou com um rapaz, e o sheikh perguntou para ele como está a sua vida, como está a situação. Aí começou a contar para ele os planos, né, o planejamento. Ele falou, graças a Deus estou bem, já estou planejando agora, daqui no final do ano eu vou viajar para o exterior, eu vou ficar fora do país 5 anos, eu vou juntar dinheiro, eu vou voltar depois de 5 anos aqui e eu vou abrir uma loja aqui, loja, não sei, citou o que ele quer fazer, né? Depois eu vou comprar uma casa, aí fez um planejamento de 15 anos, né, para o futuro. Então, falou, tudo bem. Aí quando o sheikh voltou no Asr, estava aquele papel da morte dessa pessoa, está na porta da mesquita, que o fulano faleceu. Subhanallah, como a pessoa estava. Mas eu vivi isso também, eu estava em Guarulhos, subhanallah, também, eu lembro bem essa história, de um jovem de 35 anos, eu encontrei com ele na mesquita no dia do Eid, antes do Eid, entre os dois Eid, né? Entre o Ramadã, o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha. Eu sentei com ele, conversei com ele, falei, como você está bem? Ele falou, tudo bem, graças a Deus, estou planejando agora voltar para o Líbano, porque já cansei aqui, eu não tenho como, eu vou para o Líbano, aí lá tenho minha casa, eu tenho também 2 lojas, eu vou abrir uma loja, vou trabalhar lá, porque estou bem lá, não sei o quê. Então, inshallah, daqui 4 meses, vou voltar, porque eu tenho que ficar mais com meus pais, aqui eles estão precisando de mim agora, vou voltar para ficar com eles. Subhanallah, 2 semanas depois, esse rapaz faleceu. 2 semanas, em Guarulhos, isso aconteceu comigo.
Olha como a pessoa fica planejando, né? Que vou fazer. Ele nunca pensa que talvez pode ser a vida termina amanhã. Então, estou falando isso, o profeta está falando isso para nós, não para a gente também desistir de fazer ou planejar. Nunca isso pode, deixa de você planejar para o futuro. Isso não significa que você vai cortar, não planeja, não entende minha fala desse jeito. Ao contrário, você tem que planejar, tem que colocar as coisas, mas com uma condição, que nunca esquecer de fazer as suas obrigações, que são o objetivo da sua existência, o objetivo da sua vida aqui. Você pode fazer tudo, planeja para 25 anos para trás, mas não deixa de fazer a oração do Isha, do Dhuhr, do Asr, das suas obrigações de hoje. Não deixa de planejar para a sua morte também, mas pode tudo isso ser anulado, pode ser amanhã a minha morte. Então, vou fazer o quê? Vou perder tudo? Vou sair para outra vida sem nada? É isso que o Islã não quer para você. Você nunca entende essas palavras para você não planejar. Ao contrário, o profeta mesmo que ele planejou o futuro, planejou tudo que ele fazia, era planejado. Você nunca deixa de planejar, mas o maior plano que você tem que ter da outra vida, que você tem outra vida, você tem que trabalhar para a sua vida verdadeira, você tem que ser verdadeiro muçulmano, e você nunca esquecer essa data e esse dia, que um dia vai chegar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, o resumo de tudo, não fala saufa. O que é o saufa? Vou fazer, não fala isso. Faça agora. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.